Devocional da série Imune ao Medo. O Remédio. O evangelista Bonk certa vez compartilhou uma história sobre um homem que lhe disse ser também um conselheiro espiritual. No entanto, o homem não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele ficou imaginando consigo mesmo como esse conselheiro aconselhava alguém. E então lhe perguntou: as pessoas vão até você e vão embora como? Com os corações partidos, certo? Oh, não, assegurou o homem, eu as acalmo. O evangelista Bonk então olhou bem para dentro dos olhos daquele homem e disse: Senhor, um homem em um navio afundando precisa mais do que um tranquilizante. Não acalme, ele está afundando. Quando Jesus encontra alguém naufragando, ele não joga para ele um comprimido de Valium e diz: pereça em paz. Pelo contrário, ele estende a sua mão cicatrizada com as marcas da cruz, o agarra, o levanta e diz: porque eu vivo, você também viverá. Este é o evangelho de Jesus Cristo que deve ser pregado. Jesus é o Salvador do nosso mundo. Somente Ele pode acalmar todos os medos. Sua mensagem é vida, paz, esperança e saúde para nosso espírito, alma e corpo. O evangelho é o remédio. O livro de Lucas, capítulo 4, descreve o dia em que Jesus se levantou em uma sinagoga cheia de pessoas para ler o livro de Isaías. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. Em todas as nações existem muitas pessoas escravizadas de todo tipo de hábito desprezível, escravizadas pelo medo, pela dúvida, pela depressão. O diabo nunca deixa ninguém em liberdade condicional. Em todos os lugares encontramos pessoas propensas a falhar, a pecar, moralmente debilitadas e espiritualmente amarradas. Mas a trombeta do jubileu já soou, o preço da liberdade já foi pago e é isso que devemos pregar. Pois as pessoas se esqueceram disso. Elas se esqueceram que Cristo veio e o que isso significa para nós. Não estamos vivendo na era pré-cristã. Não estamos esperando que Cristo venha e conquiste. A guerra já acabou. A liberdade é nossa. Jesus trouxe o reino da liberdade e tocou a trombeta da emancipação quando clamou na cruz: está consumado. Pessoas que deveriam saber disso melhor estão chamando esse tempo de era pós-cristã, como se a obra de Cristo fosse apenas para uma era passada. Isso certamente não é verdade. Cristo abriu as portas da prisão para sempre, não apenas por um certo período de tempo no passado. A obra de Jesus não pode ser extinta ou desfeita. É a maior força redentora em ação na terra hoje. Nunca mais as portas da prisão podem ser trancadas para os seres humanos. Quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Em João capítulo 8, verso 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então por que milhões desnecessariamente definham no campo de concentração do diabo? Hoje é o dia do perdão. O conquistador arrebentou os portões e o alívio chegou. Um dos mestres de fuga mais famosos de todos foi Houdini, um notável homem do mundo artístico. A polícia o trancava numa cela e enquanto saíam, eles o seguiam, escapando em segundos. Exceto por uma vez. Meia hora se passou e Houdini ainda estava furioso, brigando com a fechadura. Então o policial veio e simplesmente abriu a porta. A porta nunca tinha sido trancada. Houdini foi enganado tentando abrir uma porta que já estava destrancada. Cristo invadiu a fortaleza do grande desespero. Ele tem agora em suas mãos as chaves da morte e do inferno e abriu seus portões. Então por que milhões de pessoas estão lutando, tentando todos os truques possíveis para saírem de suas cadeias? Eles se afiliam a novas seitas ou antigas religiões pagãs, ouvem novas teorias e recorrem a psiquiatras. Mas por quê? Jesus já libertou os cativos. Ele já faz isso o tempo todo.
Esse é o evangelho. Você não prega sobre o evangelho e o apresenta o seu conteúdo para ser discutido. O evangelho não é um ponto de discussão, ele é uma proclamação de libertação. O evangelho não está aberto a modificações, é um decreto obrigatório, real e divino. Alguns conceitos e teorias de libertação nada mais são do que uma prisão, cheios de deveres e demandas a serem cumpridas ao longo da vida. Somente Jesus salva. Precisamos contar isso para o mundo inteiro. Se você está deprimido, a pior coisa que você pode fazer é se concentrar na sua depressão. Se você está sozinho, a pior coisa que você pode fazer é se concentrar na sua solidão. E se você tem medo, a pior coisa que você pode fazer é se concentrar no seu medo. Em vez disso, pare de olhar para dentro, comece a olhar para fora, para um mundo que precisa de uma cura para a depressão, solidão e medo, e você tem a resposta. O evangelho não é um mero tranquilizante, ele é o remédio de Deus para os problemas dos quais o mundo está tão profundamente consciente neste momento. Não o guarde para si, agora é a hora de você deixar ele brilhar através de você. E que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com essa palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Reinhard Bonnke titulado Evangelismo por Fogo. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do ministério, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.